Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Cimesp no podcast, o seu canal, né, de conexão com a indústria. Eu sou Cris Sanches. E eu sou Luanhão, boa tarde, boa noite ou bom dia, né, Cris? A gente está hoje aqui recebendo um convidado muitíssimo especial, porque um dos nossos projetos dentro do podcast, do Cimesp no podcast, é resgatar a memória dessa entidade que já tem 32 anos, uma história riquíssima de pioneirismo, né, na área industrial. Então a gente trouxe hoje para bater um papo, para abrir esse podcast de memória do Cimesp, o seu Roberto Chama. Tudo bem, seu Roberto? Bem-vindo. Bem, obrigado. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O seu Roberto foi presidente do Cimesp. O senhor se lembra em que ano foi isso? De 2017 a 2019. Foi outro dia, então? Foi antes. Depois teve o Euclides, né? Depois voltou o Eric. Primeiro o Euclides, depois o Tarcísio, depois o Euclides ficou depois do Tarcísio, depois entrei eu, depois voltou o Euclides. O senhor saiu antes, no ano da pandemia, né? Conseguiu, né? Saiu antes de começar. Na porta da pandemia, né? Você chama. Fevereiro. Quando eu, como presidente, tinha vários projetos, né? Mas ficou difícil, né? Porque também no ano de 2017 teve a reforma trabalhista, né? Ah, o senhor pegou, né? Como é que foi isso? Uma loucura. Foi, né? Nossa, uma loucura. Você não acredita, ninguém entendia nada. Sabe? Hoje, falando, as pessoas já entenderam, mas na época não tinha nada normatizado, ninguém sabia como ia funcionar. O semestre a minha gestão foi pautada na reforma tributária, na reforma trabalhista e também na reforma do Cimesp. Ah, aquela reforma que começou com foi. A gente queria fazer uma expansão. O Tarcísio já tinha comprado as 2 casas no fundo, né? Aí a gente fez um projeto e fez o que é o Cimesp hoje. Mas, senhor Chama, conta pra gente um pouquinho antes. O senhor estava lá na sementinha do Cimesp. Ele estava contando pra gente aqui, né? Que não é, ele veio de antes do Cimesp. Faz um túnel do tempo pra gente. É o seguinte, lá nos anos... um pouquinho antes dos anos 90, Piracicaba tinha um problema sério porque as negociações eram feitas em São Paulo, pela Federação, Fiesp. E depois tinha o grupo 19, né, vários grupos e tal, e saía a negociação de lá. Mas esse pessoal que negociavam, eles não entendiam banco de horas. E aqui em Piracicaba, basicamente, as usinas trabalhavam 6 meses, 6 meses elas faziam a reforma. Então, na reforma, as empresas precisavam de funcionários. Mas quando estava moendo a usina, eles tinham folga. E eles não entendiam. Então, o cara trabalhava bastante, mas na reforma ficava parado e ganhando, né? E aí elas queriam fazer um banco de horas. Você trabalha mais na reforma e depois, no tempo que está moendo a usina, a gente desconta essas horas ou coisa parecida, para ficar uma coisa, sim, bastante equivalente, vamos falar assim, o ano todo, né? Não é uma coisa... Distribuiria, né? Tanto o trabalho quanto o salário, né? Que seria o mais justo para... Hoje já existe, né? O banco de horas. Mas na época não existia. Então, um grupo de empresários jovens, né? Filhos de empresários aqui de Piracicaba, né? Tinha gente do Santim, tinha gente do... Mantone, né? A gente se reuniu lá e vários, inclusive o da Marrom Glacê lá, como que é o nome dele? O Franklin. O Franklin estava nessa também? Ele tinha empresa na época. Tinha uma empresa. O Franklin foi meu vizinho. Aliás, um beijo pro Franklin, né? Marrom Glacê faz bem tudo que ele faz, né? Um querido. Estavam lá no Tecnal, edifício Tecnal ali no centro, reunia uma salinha ali, como parecia uma sala de aula, sabe? Nosso banquinho. E discutia como que a gente ia fazer para fazer com que o pessoal de São Paulo entendesse o que era o banco de horas. Quer dizer, as horas a mais que você trabalhava na reforma, você depois descontava quando a usina estava moendo, que estava ficando em casa. Alguma coisa parecida, não tinha um modelo para isso. E aí resolveram fazer um tipo de um sindicato patronal, a ideia, né? Não era bem assim, né? Mas a ideia era alguma coisa que discutisse com o sindicato da base, né?
E aí, até 80, eu me lembro, 87, 89, Almir Pazzanotto era Ministro do Trabalho. Ministro do Trabalho, e ele assinou que ele achava que cada região devia ter o seu sindicato. E, na verdade, desses sindicatos só sobraram, vingaram 2. O Cimesp em Piracicaba e um de Araçatuba, que, se não me engano, já fechou. Então ficou só o Cimesp, não tem outro sindicato patronal. Ainda tem essa marca pioneira na identidade. Não tem, né, o Cimesp é olha único. só. O Cimesp é único. É uma experiência muito bem sucedida, né? E eu vejo na história mesmo dos mais antigos, como o senhor, o senhor Euclides, esse reconhecimento ao ministro Almir Pazzanotto, que na época ele era do Tribunal Superior do Trabalho. Que ele fez o senhor Chama pode explicar melhor, ele conseguiu fazer a estrutura, né, senhor Chama? Não, que foi isso que... Ele era mais avançado um pouquinho do que os outros, né? Porque dá a impressão que todo mundo queria que a negociação fosse feita pela federação, que tinha os advogados e tal. Mas para Piracicaba não tinha. O importante para nós era a nossa região, né? Quer dizer, o banco de horas, né? E que tem particularidades mesmo, né? Um estado como o de São Paulo é um estado muito grande, né? Diverso nas suas potencialidades econômicas, nas peculiaridades. E realmente foi um ganho é tão interessante que, se você analisa, né? Desde que o Cimesp se relaciona com o sindicato, não tiver mais... Eu como jornalista, cobri várias greves, inclusive na Motocana, que era do Luciano Almeida, do pai do Luciano Almeida, naquela época, antes do Cimesp existir, né? Existia aquelas greves. Foi o primeiro presidente. Né? Que era o pico do Proálcool, né? A consequência, né? E ele também era de uma empresa do agronegócio, né? Que era o problema que fazia máquinas para colheita, para moeda, né? Para fazer da safra. Mas então, para ele era interessante. Eu estou revelando aqui, o seu Roberto Chama é você que naqueles idos de 1990, 91, eu estava lá acompanhando esses empresários, eu fazia as matérias e vi, né, o Cimesp sendo constituído por esses empresários, uma coisa interessante, né? E de lado do Tecnal, o seu Chama constituiu? Não, daí continuou as reuniões, até que depois o Almir Pazzanotto assinou lá a Constituição foi constituído o Cimesp, né? Foi aprovado, né? Não sei como que seria o nome. E aí, em 92, começou a funcionar. Funcionava lá na Unileste, né? Naquela esquininha da Unileste, onde hoje eles querem fazer a Unimed lá, né? Hoje é o sindicato da Unileste. Associação, né, das empresas lá. Sindicato não, desculpa. Associação das empresas. Mas ainda pertence ao Cimesp? Não, nunca foi do Cimesp. Acho que a gente usava lá, porque tinha o senhor Roberto Suriano várias falava empresas, muito, né? Várias empresas metalúrgicas lá, né? Tá. Inclusive Caterpillar já existia, tudo, né? Que é desde 75, né? Então, começou lá e aí tem uma história, né? As pessoas, os empresários de mais idade não acreditavam, não sabiam o que era o Cimesp. O sindicato da base não entendia, sabe? Era uma coisa totalmente nova. E a gente começando, mas o pessoal mais jovem. Depois, devagarinho, lá mesmo, na Unileste, já começou alguns empresários mais antigos, assim, de empresa, a ficar na diretoria, que tem lá no Cimesp lá os de bronze lá, desde o primeiro e tal, né? Que foi feito. Então, o nome de todos eles lá. Esses dias eu encontrei o Hans Eckert. Ele falou, você viu o meu nome lá? Eu falei, porque eu conheço o Hans desde que o Hans chegou ao Brasil. E ele também teve uma atuação bastante forte dentro do Cimesp, né? E tá lá, realmente, tem uma memória naquelas paredes lá. Mas essa reforma que foi feita na sede tornou a sede deu um outro aspecto, né? Foi uma coisa também ousada o senhor fazer essa... Eu acho que foi interessante. Por quê? Porque do jeito que o Cimesp foi construído, ele não tinha... Por exemplo, eu não sei se quem fez o projeto sabia que aquilo tinha como função também você fazer treinamentos, né? Ter palestras. Acho que ele foi evoluindo, né? Foi evoluindo, né? Fizeram umas cadeiras ali e tal.
Ele é uma indústria, então assim, acho que mudou um pouco o DNA, ajustou o DNA, acho, né? Não mudou. Agora, para você derrubar aquelas 2 casas e fazer só um estacionamento, não ia ter sentido, né? Compensando. Então ali mexeu na... Eu não sei se vocês lembram como que era antigamente, uma churrasqueira fora. Sim, Aqui ficou cobriu perfeito. aquela parte da churrasqueira, que ficou ali para eventos, né? Um lounge. Pro lado de fora ficou o estacionamento e em cima ficou a sala da diretoria. E o Foi isso que auditório, foi né? construído. Que o auditório deu... Ah, o também deu uma auditório trabalho. é a menina dos olhos lá. Eu acho que Piracicaba tem poucos auditórios com aquela qualidade, né? De som, aquele né? conforto, isolamento é. técnico. O arquiteto que mudou, se eu chama e a Lina podem falar melhor. Estudar o grau de inclinação para que todos... É o Patrese, né, que fez. Foi o ficou Patrese. bem... Ele é especialista nisso. Ficou Olha que muito legal. legal. Ele fez eu entendia no projeto dele aquelas tábuas, né? Assim, porque a madeira acho que tem mais acústica que o cimento, né? Inclinação certinha. Então eu achei muito legal. A acústica daquela sala é sensacional. A Lina também teve uma participação muito importante, porque na verdade eu ficava na empresa, né? E ela ficava ali, né, o dia todo. Mas ela se dedicou muito, ela tem muito merecimento nessa reforma. Aliás, a Lina talvez seja a Próxima próxima convidada, né? já está na lista. E a Lina realmente conhece a história do CIMESP como ninguém também, né? Porque ela esteve lá o tempo todo, né? Foram mais de 30 anos. Inclusive ela era antes do Roberto Soriano, né? Ela fez a ata. Ela contratou o Eugênio Stipe, parece? Ou Foi. foi o contrário? Ela me contou essa depois do história, que é Eugênio outra Stipe que eu quero trazer também aqui. Depois do Eugênio Spielberg veio o Roberto Soriano. Que ela trabalhava na Philips, depois ela vinha na conta. A Philips era no Unileste. É isso, perto da Caterpillar, e precisava de alguém. Pelo menos essa é a história que ela conta, ela pode detalhar melhor, né? Aí precisa de alguém fazer uma ata, a gente brinca. Você estava aqui na ata de fundação. O senhor estava na fundação, na ata de fundação também, se chama? Então, o que acontecia? Na época era assim, a empresa tinha vários sócios, né? A Cial. Ela tinha o meu sogro e o Tito, que era o sócio. E tinha também o cunhado do meu sogro, que era o Babico, o Carmiani. Então tinham 3 sócios. E eu era empregado. E como um sindicato patronal, a gente não ficava... Eu ficava ali, né? Ficava ali fazendo alguma coisa na primeira diretoria, né? Como, sei lá... Como é que fala? Suplente. Não é suplente que faz a aprovação lá, o Conselho Fiscal. Conselho Fiscal. Mas que depois mesmo que nós compramos, né, a empresa, aí ficou eu e o sócio, né? Nós dois. Aí sim eu comecei a participar mais efetivamente do CIMESP. E o senhor passou por várias diretorias. Hoje o senhor está na diretoria de inovação e tecnologia, né? Hoje sim. Mas daí eu vim embora, né? De 98, 96 para cá, aí eu fiquei direto. Mas antes assim, não tinha representatividade. Mas eu estava sempre acompanhando, né? Inclusive, as negociações vinham através do Homero, do CIESP, Homero Escarso. E eu vivia rodeando a Inês lá, né? Para saber como é que foi, qual foi o resultado. A Inês é a Lina do CIESP, né? Eu ficava vindo essa aí. Sintec, né? O senhor estava junto quando o Sintec, na verdade, foi o filho do seu Berto, né? O Mateus, Vaz e o Antonelli. O senhor estava lá. Eu estava lá nessa época, mas não tinha participação do Sintec. Não. Eram os 3 mesmo que fizeram uma estrutura que infelizmente se perdeu, né? Aliás, o Sintec é um assunto que rende até rende vários. Olhando para essa trajetória sua dentro do CIMESP, seu Roberto, o que o senhor diria assim, que o senhor mais aprendeu, né, estando na entidade? O que ela trouxe para o senhor, pessoalmente ou profissionalmente? O que deu para aprender nesse tempo todo? Então, se você olhar por esse lado, o CIMESP, como sendo um sindicato, assim, comercialmente, é uma dedicação que você faz para as empresas no setor de RH. Então, comercialmente, assim, nada, né? Uma visão de outras empresas, assim, tudo bem, a gente tem, né?
Mas eu acho que realmente é uma dedicação de RH, né? De recursos humanos, né? De pessoas. Né? Então, nessa área a gente aprende muito. Né? A gente aprende muito. Aprende a negociar também, porque negociar, tem a diretoria, né? Um quer uma coisa, outro quer outra, né? Como funciona, né? Como é que funciona as negociações, né? Que as pessoas às vezes pensam que é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Não é, realmente. Porque, na verdade, você está lidando com pessoas que têm família, que têm filho para estudar, são funcionários, né? Então, você não pode falar para eles que eles não vão ter aumento da inflação. Né? Então, isso, por outro lado, os empresários acham que você deve negociar muito menor que a inflação, vamos dizer, né? Coisa parecida. Cada um puxando para o seu lado. Realmente, né? nesse aqui é um aprendizado, né? Seria uma coisa bem equilibrada. Quando o senhor foi presidente, o senhor chama, me ajuda, o senhor estruturou com 4 pilares. Eu lembro que era sustentabilidade, que eles eram interessantes, era sustentabilidade, inovação, né, tecnologia. Inovação, que sempre fui a favor, até hoje, capacitação. Né? O senhor ainda acredita, eram 4, mas o senhor ainda acredita? Porque na época era recorrente esse assunto, né? Deve fazer os pilares aí por causa das normas, né, da Toyota, sistema Toyota de produção, era tudo baseado, lastreado em pilares, né? Então era uma coisa típica. Talvez levando para o sindicato aquilo pudesse surgir algum efeito, né? Que foi na administração do seu Chama, que daí, por conta, acho que de um desses pilares também está faltando o 4º pilar, é que o setor de cursos, Cris, ele começou a perguntar mais para a empresa que cursos você precisa, o que seu funcionário de chão de fábrica precisa. Lembra? A Sandrinha fez uma métrica, me lembro que foi na administração do senhor. Mas foi baseado nisso que eles chamam. Conversando com as empresas para entender a demanda delas. Eu preciso de um treinamento de gestão mais top, né? Mas eu também preciso treinar minha profissional de RH. Imagina se a gente conseguisse basear essa administração, essa gestão, nos pilares, que seriam os pilares que hoje eles falam do sistema da qualidade, né? Da ISO e tal. Se o CIMESP tivesse alguma coisa nesse sentido, eu acreditava que as empresas também, porque era importante as empresas também terem a norma de qualidade, né? Que é a ISO 9000, né? Então, quem sabe elas começassem, atraísse elas também a trabalhar com o sistema da qualidade. Motivar, né? Motivar elas. Então, eu acreditava nisso, mas depois veio a reforma trabalhista logo 6 meses depois. Aí ficou difícil, né? E o CIMESP foi super importante, né, nesse momento para ajudar as associadas, né, a decodificarem o que seria essa reforma trabalhista, né, seu Roberto? Não, acho que não. Eu acho assim, eu acho que ninguém entendeu. Nem o CIMESP entendeu na hora? Eu estou tentando dizer que o CIMESP... Porque a reforma saiu no papel, mas ela não saiu normatizada. Ninguém entendia nada, sabe? Ficava uma coisa... Os advogados, acho que... Foi todo mundo junto aprendendo. Aí foi, depois na primeira negociação já foi assim, meio que deixou muita coisa para o ano seguinte, porque ninguém sabia concluir, né? Como é que seria. E aí foi normatizando. Hoje já está estabelecido. Mas ela demorou um pouquinho. A gente fez, acho que 2 cartilhas, uma só meio preliminar, que a doutora Ana Paula fez. Eu acho que eu cheguei a ver esse documento. E depois a gente fez uma, acho que bem passado, um tempinho. Entender. Mesmo que se você pegar essa cartilha hoje, não é tudo aquilo que mudou também algumas coisas. Né? E depois, a hora que passou pelo crivo também, de juízes, né? Ela mudou bastante. Tem umas coisas que não tinha fundamento jurídico, teve outras que foi confundida. Então, aí sim ela foi clareando. Né? Entendi. E é o que tem hoje. Muito bom. Mais alguma pergunta, Lu? A empresa do senhor, se eu chamo, ela usa bastante serviços do CIMESP, desde esse comecinho, sim, pela minha ligação, né? Pela minha ligação. Quanto é importante? Quais os serviços sim, é muito importante, não só para a IACIAL, né? Para todas as empresas. Para todas as empresas é importante estar ali. É que muitas vezes você fala para a pessoa, para o empresário, assim, nós somos do sindicato.
Mas o Não trabalho quero que nem ver, né? de consultoria ambiental, por exemplo, da Tatiana Coroiva, é um trabalho que ajudou demais a mas empresa agora, do senhor, com né? esses serviços que começou a ser prestado, é que ela está crescendo, evoluindo. Mas olha, estão 32 anos, não é assim você fez o semestre. Hoje ele já começou. Né? Tem um processo, pronto. tem um processo para engrenar. crescimento, né? Hoje, nossa, é um órgão reconhecido. Nossa, realmente. O senhor olha para o outro semestre mundo. hoje, o senhor vê Outro mundo. uma trajetória solidificada, né? É uma trajetória de sucesso, né? Porque sendo único, praticamente. E crescer do jeito que cresceu, acho que é a dedicação de todos os que passaram por lá, que se dedicaram. Tem um trabalho coletivo aí, coletivo, né? Principalmente porque não tinha 100% da aprovação dos empresários, né? Que agora estão devagarinho, eles viram que tem serviços e tal, estão começando começando a se aproximar. Seu Roberto, um prazer receber o senhor aqui. Obrigado. É uma contribuição muito grande. Acho que sempre ter alguém contando sobre essa história, todo esse pioneirismo que o Cimesp traz, isso é muito bacana. Eu quero lembrar ao senhor e a quem está nos assistindo que o Cimesp no podcast tem sempre um episódio inédito na segunda quinta-feira do mês e na quarta quinta-feira do mês. Então, vocês dá uma olhadinha lá, que vai ter sempre novidade nesse momento. E essa é mais uma estratégia de comunicação que a gente coloca aqui a serviço das indústrias. Obrigado. O senhor quer fazer uma consideração final? Não, a consideração é que realmente o Cimesp é hoje um sindicato muito forte, né, de representatividade e uma lembrança para as empresas, né, porque quanto mais os empresários se aproximarem do Cimesp, mais forte ele fica e mais condições de prestar serviço e de ser útil ele vai ser. É isso, Lu. Obrigada, seu Chama, por tudo que o senhor sempre somou. Ele, esse jeitinho quietinho aí, soma muito para o Cimesp, Cris. Obrigada, viu, Lu, pela parceria. E a gente espera você no próximo episódio. Até lá. Até.